Que isso? Boa noite, gente. Boa noite. Me conta aí. Aproveitou seu feriado? Descansou direitinho? Fez as pazes aqui, ó, com seu travesseiro? Fez? Ai, que preguiça! Ou então você foi daquele timão o quê? Timão Paulinha, 220 volts. Aproveitou pra colocar o quê? O treininho em dia. Conta pra mim, aqui nos comentários. Você é da turma da naninha preguiçosa ou do wheyzinho com creatina, hein? Opa! Olha o meu wheyzinho aqui. De um jeito ou do outro, o feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes, já passou e deixou aquele gostinho de quê? De escala 4x3, é ou não é verdade? Olha que delícia, hein? Semana curta tem dessas coisas. E a gente acostuma rápido com coisa boa, é ou não é verdade? Mas também tem um lado ótimo, hein? Você pisca e já é sexta-feira outra vez. A gente já tá aqui com ele, com o seu, com o meu, com o nosso ANAB TV, o diário de bordo das suas sextas-feiras. E o programa de hoje tá especial. A entrevista com convidado especialíssima. A gente vai receber aqui o presidente de uma instituição que abraça quem está precisando. Você sabe quem é? Não vou contar não, hein? Fica aqui até o final e vem descobrir. Bora começar! Simbora! Você é do tipo que cumpre o que promete? Você é ponta firme, pontual? É daquela turma que fala, segunda-feira eu começo a treinar e começa mesmo? Ou você é do time que promete aquela vida fitness, mas na segunda-feira só vai alongar, ó, pra pegar o controle da televisão lá na frente? Você se mantém fiel aos seus próprios combinados, esteja onde estiver? Ou basta aparecer ali uma cama fofinha, um lanchinho gostoso, uma desculpinha meia boca que já, ó, vai embora, esquece o compromisso? Se esse é seu caso, prepara teus queijos. Eu ia acreditando. Ô, Paulinha, até que ponto o ser humano pode chegar pra ser fitness, hein? Conta Como pra assim, mim. gente? Tem gente disciplinada, tem gente que gosta de treinar. Eu mesma, você, eu tenho um monte de amigo que ama praticar exercício. Você não tá preparada, porque eu vou te falar, tá? Hein? Você acha o quê? Que você, esses amigos seus, toparia ali fazer um treininho dentro do avião? De um avião? Dentro do avião. Eu acho que sim, rola, né? Uma flexãozinha ali, um abdômen. Dá pra inventar uma coisinha, vai. Impossível. E se for dentro do banheiro do avião? Mas daí dentro do banheiro já é demais. Aí se apelou também, Tu sem acha? limite, né? Você acha que apelou? Pois tem um cara aí na internet que correu 5K dentro do banheiro de um voo de 11 horas. Disciplina. Aí tá Aqui, demais, ó. né? Aí Aqui, já. ó. Aí eu Uau. quero ver. Essa aí tá me cheirando o quê, ó? Aí, E se não for, já tô com raiva dele. Roda aí, deixa eu ver, Eu fiquei curiosa. Eu estou de cara. Eu comecei esse quadro duvidando e terminei de queixo caído. Além de não ser IA, isso aqui mostra uma disciplina em outro patamar. É disciplina nas alturas. A gente foi conferir e esse caso é real. Você acredita, mulher? Tá bombando nas redes sociais. O cara é um influenciador alemão que, para não perder a sua programação de corridinha ali, ó, ele improvisou um mini circuito. Ele ajustou aqui o smartwatch dele e por quase 1 hora ficou subindo e descendo do vaso sanitário numa simulação ali dos seus passos de corrida. Ele bateu a meta diária da corrida, mas perdeu para a educação, não é mesmo? Ainda bem que ele não arrumou
treta com algum passageiro apertado. Você já pensou nisso? É mesmo? Já pensou? Se essa moda pega? A gente vai... E não é que agora já acabaram as votações pro BBB e também já estamos na reta final das votações nas eleições Previ. E a ANAB segue aqui firme no fortalecimento da Previdência Complementar. Essa semana foi mais curta, mas os temas previdenciários seguiram mais vivos do que nunca por aqui. Isso aqui é uma conversa para um bom papo de valor, é ou não é? Papo de valor, papo de valor, papo de valor. E aí você, meu colega do BB, da Ativa, aposentado, você já votou nas eleições da Previ? Já votou? Não votou? Não perde tempo não. Participe desse momento da nossa Caixa de Previdência para a definição dos representantes dos associados na diretoria e nos conselhos. A votação segue aberta até às 18 horas da próxima segunda-feira, que é dia 27 de abril. Não vai esquecer, hein? Todas as informações que você precisa lá do processo eleitoral e também o painel de votação estão lá no site da Previ. Vai lá e não deixa de votar. E por falar em Previdência Complementar, a ANAB também brilhou por aqui. Brilhou ou não brilhou? A ANAB se juntou a outras entidades em uma ação pelo fortalecimento da Previdência. Foi numa exposição sobre a trajetória desse sistema no Brasil, lá na Câmara dos Deputados. E quando a ANAB entra nesse movimento, ela reforça o compromisso com o associado, com a informação de qualidade e com a segurança lá na frente. Olha aqui, vamos ouvir um trechinho da fala do presidente Valmir Camilo lá no evento. É um misto de muita alegria e satisfação, e comemoro, junto com todos os nossos colegas das entidades, dos fundos de pensão, os parlamentares aqui presentes, esse momento. Longe de, como funcionário do Banco do Brasil, ficar distante dessa luta, porque nós temos o maior fundo de pensão da América Latina, que bateu em dezembro 300 bilhões de ativos. Longe. Avançamos muito. Temos também na nossa história a graça de ter criado o primeiro fundo de previdência familiar. Em 2009, nós criamos a ANABPREV, que foi a primeira oferta de mercado para as famílias dos participantes de fundo de pensão. Essa luta do funcionalismo do Banco do Brasil, que começou em 1904, não vai acabar. Nós não vamos ficar sentados em berços esplêndidos, nós vamos estar junto com a sociedade brasileira. Está no nosso sangue, está no nosso DNA, acreditar nessas histórias de construções, de feitos e de transformar a sociedade. Nós chegamos hoje aqui com essa exposição depois de muito trabalho, trabalho da Brata, trabalho das associações, trabalho dos parlamentares, mas é só o começo. Mas é um começo novo e diferente. O começo que começa num outro patamar, a partir de uma nova realidade. Vamos avançar, vamos crescer. Somos pequenos ainda, longe de pensar que 1 trilhão e 400 bilhões de ativos resolve, não resolve. Eu dizia para o Devanir, eu conheci países que têm 150% do PIB em previdência complementar. Isso significaria a gente ter hoje 18 trilhões na previdência complementar. É nesse o nosso objetivo. Não podemos descansar. E que bom que o parlamento nos acolhe, que bom que eles fecham fileiras com a gente e que bom que nós temos certeza que o nosso caminho agora vai ser mais leve, mas não menos trabalhoso, mais leve, mas que vai dignificar o trabalho de todos aqueles que estiverem encerrando fileira com a gente. É uma festa com alegria, mas é também um reconhecimento de uma história que não tem hora para acabar. Parabéns a todos, parabéns à Brava, parabéns para a metade, parabéns ao parlamento. Vamos junto. E os funcionários do Banco do Brasil, que eu orgulhosamente represento, vão estar sempre juntos. Pode contar. É, palavra do presidente, hein? Lá no nosso site tem um conteúdo especial sobre esse evento. Corre lá, vamos ver esse evento completo. Entrevista com o convidado.
E chegou um dos momentos mais especiais do programa de hoje, a nossa entrevista com o convidado. E eu confesso que é daqueles encontros que tocam o coração da gente. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui na bancada da ANAB o presidente de uma instituição que há décadas transforma solidariedade em cuidado, acolhimento e esperança. Eu tô falando da Abrace, que nesse ano, assim como a ANAB, também completa 40 anos de história, uma trajetória linda, marcada pelo apoio a crianças e adolescentes com câncer e as suas famílias, oferecendo assistência fundamental durante o tratamento. É um trabalho que emociona, inspira e mostra na prática a força que o amor ao próximo pode ter na vida de tantas pessoas. E para falar sobre essa história tão bonita, eu tenho a honra de receber o presidente da Abrace, Alexandre Alarcão. Seja muito bem-vindo. Paulinho, obrigado aqui pela oportunidade. Eu acho que é um momento incrível. E assim, como eu vinha falando, a história da Abrace está muito ligada ao Banco do Brasil e aos funcionários do banco. Então, assim, para a gente é um prazer enorme estar aqui para poder contar um pouquinho dessa história que é muito bonita. E vamos descobrir, então, onde é que se juntam essas histórias. Mas vamos começar do começo, Alexandre. Tá. O que é a Abrace? O que a Abrace faz? Para quem não conhece, conta sobre essa história. Vou falar um pouquinho até como nasceu a Abrace, né? A Abrace tem 40 anos, dia 1º de maio a gente completa 40 anos. E a Abrace começou com um grupo de pais vendo as dificuldades no tratamento do câncer infantil no sistema público em Brasília. Esse tratamento era feito no hospital de base e sem estrutura. E com todas essas dificuldades, esse grupo se reuniu e criou a Abrace. Meu pai e minha mãe estavam na época, viveram essa dificuldade. Minha irmã, eu tenho uma irmã que teve leucemia, ela foi para o Rio se tratar no Instituto do Câncer, e nesse contexto surgiu a Abrace. E assim, uma palavra que eu poderia definir a Abrace é acolhimento. O tratamento do câncer, ele é uma jornada. Então, se a primeira coisa que a Abrace faz é pegar na mão da minha família assim, você não está sozinho. Porque é uma doença, Paulinho, que desestrutura uma família. Você tem um filho com uma doença que é grave, a principal causa de morte entre 1 e 18 anos de doença é o câncer infantil. Então, é uma família que fica, às vezes, estruturada, e famílias em vulnerabilidade já. E com um diagnóstico desse, a família fica desestruturada. Então, a primeira coisa que a Abrace faz é mostrar para a família assim, ó, você não está sozinho, estamos juntos com vocês. Então, ou seja, entre vários projetos e ações que a gente faz, a principal coisa é abraçar essa família e ajudar ela nessa jornada. Maravilhoso, né? Essa trajetória, esse processo, quem conhece ali a Abrace e quem já teve um familiar com câncer, acompanhou essa jornada, é impossível não se sensibilizar com esse trabalho e não ver a importância, é muito importante, acolher o carinho, é um luto diferente, né? Que a gente vive em vida, né? É muito esquisito. E que bom que existe todo esse apoio, essa rede de amparo. Você falou do caso aqui, então, da sua irmã, já me dá aqui a entender como é que veio essa sua mistura e como é que veio sua chegada na Abrace. Você ali formado em advocacia, trabalhou ali na área empresarial. Isso. Mas esse seu compromisso social veio de onde? Paulinho, quando a minha irmã ficou fora, a minha irmã e minha mãe ficaram 1 ano fora. E eu falo assim, foi uma época, morava eu, meu pai e meu irmão, a minha mãe ficava fora com a minha irmã, e meu pai ficava viajando muito, a gente ficava basicamente eu e meu irmão sozinho. Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 11. Então, ou seja, com 12 anos a gente começou a ter uma necessidade de amadurecer um pouco mais e comecei a ver essas dificuldades que meus pais enfrentavam no tratamento. E assim, a primeira ação minha, eu lembro até hoje, foi com 17 anos, eu fui Papai Noel do Natal da Abrace. Então, desde os 17 anos, eu tô com 51, desde os 17 anos eu venho atuando como voluntário da Abrace. Nos últimos 15 anos eu estava como advogado voluntário da instituição e em 2024 eu assumi a presidência da instituição. Então, há 2 anos então, aqui há 2 anos, exatamente. E como que está esse trabalho na presidência? O que são os principais desafios e focos desse momento dentro da Abrace? Tá, é bem desafiador. Eu diria que o principal desafio que a gente tem é tornar a Abrace mais conhecida. A Abrace, a gente confia muito no trabalho que a gente faz. Então, a gente alcança muitas famílias, a gente tem um retorno muito grande das famílias, do público que a gente atende, mas eu falo, falta um pouco mais de visibilidade, principalmente para o público jovem. Para o público jovem entender
a questão da responsabilidade social, a questão do trabalho voluntário, tá? Porque às vezes a pessoa acha que trabalho voluntário, fala, quero ajudar. Trabalho voluntário, eu sempre costumo falar que você é voluntário até o momento que você voluntaria. Depois você tem um compromisso. Por exemplo, eu atuava como advogado da Abrace, a Abrace não podia, o dia que der eu vou, o dia que não der eu não vou, ou seja, você é voluntário, você tem um compromisso. Então, você passar essas noções, essas responsabilidades para o público jovem é um pouco mais difícil. E, ao mesmo tempo, é preparar a instituição para os próximos anos. Eu falo que a minha intenção, assim que eu sair da presidência da Abrace, é que a Abrace pode ser dirigida por qualquer pessoa. Por quê? Porque eu venho no movimento de estruturar processos, dinâmicas e tudo, que a instituição possa ter uma vida própria, sem necessidade das pessoas estarem lá no dia a dia. Porque toda diretoria é voluntária. Então, ou seja, eu tenho minha atividade profissional, eu não consigo estar lá todo dia. Então, a gente tem que ter uma estrutura profissional baseada em processos que funcionem sem esse dia a dia dos diretores. E essa passagem de conhecimento coletivo. Exatamente. Assim se faz a luta e a organização coletiva. Exatamente. Estou pensando 40 anos de Abrace, 40 anos de ANAB. Exatamente. Qual é a importância do associativismo, do voluntariado e da força coletiva? É possível realizar alguma coisa sozinho? Não é. Assim, a Abrace é estruturada na assistência e no voluntariado. E assim, a gente vindo aqui na ANAB é muito interessante porque nós temos uma história com o Banco do Brasil. É o maior investidor da Abrace. O Banco do Brasil, ao longo desses anos, já aportou mais de 20 milhões de reais na Abrace e em projetos da Abrace. Ou seja, nós temos 2 diretores que são ex-funcionários do Banco do Brasil. Nós tivemos uma presidente que foi a Hilda durante 22 anos, ex-funcionária do Banco do Brasil. Então, ou seja, nós temos vários... Teve aqui com a gente, um beijo para a Hilda. Já tem vários funcionários, ex-funcionários do Banco do Brasil são voluntários. Então, assim, todo ano nas nossas campanhas do MEC Dia, o Banco do Brasil abre todas as sedes para a gente vender ticket, vender souvenir. Então, assim, é uma parceria que é muito ligada à história da Abrace. A Abrace sem o Banco do Brasil não seria nem a metade do que a instituição é hoje. E isso acho com que certeza. a gente pode dar um passo além nesse relacionamento. Com certeza. Para além desse apoio Banco do Brasil enquanto empresa, enquanto CNPJ, o funcionário do Banco do Brasil, o CPF agora... 90 mil associados. E agora eles podem fazer parte, né? Exatamente. Desse apoio direto ali à Abrace. Vamos contar um pouquinho, a gente está chegando aí na reta final já, viu? Quem está atrasando com calma, já está na hora de apressar, na hora de declarar o imposto de renda. E é a hora que ele pode fazer, você aí que está nos assistindo, tem um imposto devido a pagar ou a receber, você pode destinar até 6% do seu imposto de renda para a Abrace. Conta pra gente como funciona, Alexandre. Já abriu prazo para declaração há um bom tempo, mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? A gente sabe. Eu não sei se você já fez, eu não fiz o meu. Meu tá aberto já, hein? Meu No último programa a gente ensinou como faz, eu baixei a pré-preenchida, eu tô reunindo o meu até hoje, informações. e provavelmente vou fazer lá no dia 28 de maio, 29, como a Aqui maioria tá dos proibido, brasileiros. Hein? Tem que fazer antes. Então, até o dia 31 de maio, mas já faz logo. Aproveitando que a gente conhece a cultura do brasileiro e fazer sempre na última hora, entra lá no abrace.com.br, tem um tutorial, tem toda a explicação como você pode doar até 6% do imposto para a Abrace. E assim, outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui também, que eu sempre falo, que conheça a instituição para quem você está doando. O Brasil tem 850 mil ONGs. Tá? A Abrace foi eleita 2 anos seguidos a melhor ONG do DF e entre as 100 melhores do Brasil. Então, tem várias ONGs que são muito sérias, várias, inclusive em Brasília. Então, quer doar? Vai lá, conheça. Pega o carro um dia, visita, leva uma roupa, leva isso, leva uma cesta básica, mas conheça o trabalho da instituição que você vai ajudar. Veja onde eles estão aplicando esse recurso. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é tão importante quanto ajudar. É você ver e falar, não, e você confiar, assim, você sentir parte daquele trabalho. Uma das coisas que eu gosto muito é que o doador e o voluntário, ele se sinta com parte daquilo. Eu acho que esse engajamento é fundamental, esse pertencimento. Eu estou doando R$100, eu vejo uma ação e falo assim, meus R$100 ajudou ali. Com certeza. Isso para mim é fundamental. E agora você pode fazer então a sua destinação. Isso é muito interessante porque você escolhe
para onde parte do seu imposto vai. Então você Sim. dá um voto de Dá, confiança. exatamente. E a Abrace, não me canso, eu estava contando para Alexandre, eu dou para a Abrace desde os meus 18 anos, lá na universidade, eu, a minha mãe, a minha irmã, separadamente. Isso sempre fez parte da nossa vida e fica essa convocação aqui para você também. Você ainda não conhece a Abrace? Vai lá, a gente vai botar o link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa instituição tão séria, com um trabalho tão importante, gente. Então, vai lá, conhece. Não é toda instituição também que tem ali um fundo aberto para doação. Então, é importante também somar forças aqui nessa instituição que a gente confia tanto. É simples, na hora de destinar, você indica para onde vai fazer a transferência para a conta da Abrace e depois você vai contar com esse abatimento ou com essa devolução lá do seu imposto de renda. Então, é perfeito, é simples, está na hora de fazer. E para além disso, quem quer ser um doador recorrente, um voluntário, participar da Abrace, acessa o site? Acesse o site ou aproveitar e pedir todo mundo seguir a Abrace Oficial no Instagram. Lá também tem a forma de doar ou através de Pix, principalmente o Pix recorrente, que hoje já tem, todos os bancos já têm essa ferramenta instalada, né? Você pode fazer Pix recorrente. E temos várias formas, por exemplo, doações de roupa. Nós temos 3 lojas que vendem roupa usada, brechó. Em 2025, nós arrecadamos mais de 800 mil reais só com venda de roupa usada. Então, assim, eu tenho minha escola, a escola dos meus filhos, eu gostaria de fazer uma campanha lá. Liga pra gente, a gente vai trabalhar isso, vai dar todo o suporte. Eu costumo falar, Paulinha, que todo voluntário, ele é um diretor de captação e potencial para a Abrace. Então, se você tem ideia, nós mandamos fazer umas latas estilizadas, bonitas, que a gente coloca em escola, condomínio, clube, academia. Então, assim, na minha academia tem um público legal, liga pra gente, a gente tem caminhão, a gente tem essa logística de tirar, de colocar, e isso é um recurso que é livre e ajuda muito a Abrace em todos os programas de assistência que nós temos. Perfeito, tá aí na sua casa pensando, ai meu Deus, tô com todas essas coisas aqui paradas, eu vou botar onde? Tô com Será tênis que eu velho. vendo? Vou vender por R$5? Pois é. Não, dá pra Abrace, a Abrace se retira, faz a logística e faz acontecer. E tem ideia? Entra no site também, eu já vou começar aqui a pensar, hein? Pois é. Como que a gente faz para trazer mais jovens pra Abrace? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, foi incrível ter você aqui, Eu que Alexandre. agradeço mais uma vez, assim, é um prazer, assim, é uma felicidade muito grande a gente estar fazendo essa parceria junto com o Banco Brasil, esse universo que é o Banco Brasil, que ao longo desses 40 anos sempre apoiou de forma muito intensa, institucional e financeira a Abrace. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a todo o corpo de funcionários do Banco Brasil, de aposentados, da ANAB, por essa oportunidade e que a gente possa ter mais 40 anos aí junto com esse universo que é o Banco Brasil. Muito obrigado. E é isso, gente. Vou mandar um beijo especial depois dessa entrevista para Nanda Paixão, que esteve aqui com a gente, compartilhou o seu processo. Ela está vivendo um câncer agora, está num processo de luta com muita alegria, tá com música nova. E como ela esteve aqui sentada nessa bancada e a gente está novamente falando de câncer com verdade, com transparência, enfrentando esses assuntos. Sim. Ananda, um beijo muito carinhoso pra você, viu? Estamos te vendo brilhada aqui. E obrigada pela sua presença, Obrigado, Alexandre. querido. Muito bom estar aqui. Prazer muito grande. Obrigado. E entra lá no site da Abrace, hein? E siga a Abrace no Instagram, Abraço Oficial. É isso. A gente precisa dos jovens lá com a gente. E acabou mais uma NAB TV. Mesmo com essa semana mais curtinha, a gente entregou informação, entretenimento para dar um play nesse seu final de semana aí, hein? Tá quase pronto para curtir. Mas antes, a gente tem a dica do dia. Se prepara. Ou você treina, ou você descansa. O que não dá é você fingir que tá fazendo essas duas coisas quando você tá mesmo mexendo no celular, sem parar. Isso não é treino, isso não é descanso. Escrolar não relaxa a sua cabeça, meu querido. Aquela luzinha azul ali, ó, o dia inteiro. É aba, é coisa, é comparação, é curtida, é like, é o comentário. Eu tenho que responder meu direct, eu não tenho que não. Aí já toca um WhatsApp. Você acha